Verdade, né? Deve ser esse aqui. Ok. Já me colocou como host, já? O pessoal tá vendo aí? Sim, estamos vendo. Tá passando aí? Tá passando sim, pode seguir. Sim, Ok, então. Então, pessoal, a nossa desculpa o atraso aí, hoje foi meio conturbado, mas vamos em frente. Tá? A nosso evangelho de hoje, ele está lá no capítulo 3 do evangelho, no item de 8 a 12, né? Até a Zenaide falou no final da prece dela sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Então, a lição de hoje, ele vai nos fazer refletir sobre as questões do mundos inferiores e mundos superiores. E, antes de mais nada, o texto do Evangelho, lá no final do texto, ele mostra que essa parte do Evangelho aí não foi assinado por nenhum espírito, né? Kardec coloca, nem o Kardec assina, ele coloca lá como resumo dos ensinos dos espíritos superiores. Ou seja, não é um texto que vai trazer para a gente aquelas mensagens que a gente sempre gosta de ouvir, aquelas mensagens que fazem enobrecer a alma, que faz a gente refletir sobre as questões morais que rondam o nosso planeta, né? Eu acredito que essas questões aqui, acho que tem um pouquinho de cada, mas como é um resumo, né, o Kardec teve muito cuidado de trazer isso, não do ponto de vista dele, porque às vezes quando a gente dá o nosso ponto de vista, a gente tem as nossas paixões, as nossas ideias, e ele fez questão de colocar, não, isso aí é dos espíritos, eles que falaram isso. Obviamente, esse assunto aqui dá para fazer aula, dá para fazer até um seminário, porque é um assunto muito vasto. E, começando aqui, a gente vai falar sobre aquelas palavras de Jesus, quando a gente fala de moradas, né, mundos superiores e inferiores, a gente traz aqui para o nosso evangelho de hoje as palavras de Jesus, que falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para os preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde estiver, também vós aí estejais. E quando a gente ouve essas palavras de Jesus, ele fala assim, na muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas o que seria essa casa, né, do Pai, né? E o Evangelho traz para a gente, né? E essa casa do Pai é o que? O universo, né? O universo que envolve todos nós, né? O universo infinito, né? De possibilidades. E as várias moradas é o que? São os diferentes mundos que existem no universo, habitados ou não. Existem diferentes mundos. E a gente aqui vive num mundo também. Mas quando a gente fala de mundo, é bom que a gente busque entender o que seria isso, né, também. Né? O mundo é a mesma coisa que planeta, então é bom a gente fazer separado, a gente vai ver daqui a pouco isso. Existe uma separação, que é mundo, que é planeta. Então as pessoas confundem mundos com planetas. E é bem diferente. Tá? A gente olhando o universo, né, no nosso, nesse universo imenso, existe cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. É uma coisa monstruosa, né? É uma coisa gigantesca. Tá? E a nossa galáxia, que a gente tem conhecimento, tem outras também, mas essa que a gente está localizada aqui, o planeta Terra, né, ela possui em torno de 20 a 200 a 400 bilhões de estrelas. Ou seja, é muita morada. É coisa para dedé. Eu acho que foge ao nosso conhecimento. Isso é que o cientista tem conhecimento, né? Fora que eles não têm conhecimento. Eles calcularam que não é um cálculo que não é absoluto. É um cálculo, né? Bilhões. É um cálculo que não é absoluto. Então, se a gente for imaginar que o Sol é uma estrela, imagine
quantas estrelas, quantas existe que nem o Sol, que nem o nosso planeta. Né? Então, é para a gente parar para pensar, né? Um pouquinho nisso aí, né? É uma coisa grandiosa, né? E como eu falei, né? Existe a diferença entre mundos e planetas. Eu deixei aqui separado aqui. Então, mundos, né? Quando a gente fala de... Essa máscara está aqui. Quando a gente fala de mundos, né? A gente está nos reportando, né? A gente está reportando a um espaço que a gente pode falar de experiências, né, de aprendizado da lei divina. Então, é bem diferente do planeta, dessa coisa física, né, que a gente está aqui. Né? Então, se a gente for analisar que os mundos são esses espaços de experiência para que nós possamos entender as leis de Deus, a gente vai perceber que cada um desses, existe mundos muito parecidos, existem muitos mais avançados, existem muito mais inferiores, né? Porque isso vai de acordo com o entendimento que esses mundos, né? Quem convive nesses mundos tem das leis divinas, das leis, se eles estão mais afastados dessa lei, se eles estão mais próximos delas, é isso que ele caracteriza. Então, aqui na nossa Terra, a gente está no mundo que eles chamam de provas e expiações. Né? E a gente, no meio espírita, a gente fala muito disso, né? Provas, expiações, tal. Se a gente for analisar um exemplo simples, imagine duas crianças, né, numa escola, eles vão fazer um teste, né? Coloca-se, o teste é o seguinte, colocar um copo na mão de cada uma delas com água, e essas crianças têm que ir de um ponto para a sala da outra, sem deixar cair o copo. Né? Se o copo cair, então eles vão ter que voltar, limpar tudo e recomeçar de novo. Então, o que seria a prova e expiação? Se a criança ela consegue ir de um ponto para outro sem deixar cair o copo, né? E seja, ela passou na prova, só que ela demorou muito. Então, ela volta para tentar refazer aquilo num tempo melhor, porque ela já tem uma experiência de como se faz e vai tentar reduzir esse tempo. Ou seja, ele vai melhorar aquilo que não está bom. E no caso da criança que vai e derruba o copo, quebra, qual é a regra? A regra é que derrubou, tem que limpar tudo e voltar e fazer de novo. Aí seria expiação. Tá? Não necessariamente essas expiações que a gente tem aqui tenha que vir de forma dolorida. Não, muitas vezes a gente vem só para tentar reaprender o que a gente não aprendeu direito. Tá? Muitas vezes fala em expiação, todo mundo pensa que é dor, sofrimento. Existe, mas cada um é cada um. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu... Baçando aqui minha... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Dando seguimento aqui, então o mundo que a gente viu são esses espaços de experiências, né? Experiências físicas, experiências psicológicas, se a gente está no mundo mental, e por aí vai, né? E aqui tem uma escala que vocês podem ver aí, né? É a escala dos mundos. Quando Kardec fez essas escalas, ele fez de uma forma muito didática, né? Para que a gente pudesse entender direitinho como é que funciona. Então, existe, né, nessa escala dos mundos, mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que são nossos, mundos de regeneração, os mundos felizes, e os mundos mais ditosos, são que estão mais lá na frente. Se a gente observar, todos esses planetas estão, esses mundos, desculpa, estão em transição. Por quê? À medida que a condição moral desses habitantes que vivem nesses mundos melhora, eles vão passando para outros mundos melhores. Mas é uma coisa tão sutil que é quase, às vezes, imperceptível, mas, né, eles conseguem, né, a partir daí, né, galgar novos degraus na escala evolutiva. E se formos olhar também, o Kardec deixou também, lá na questão 100, a questão da escala, né, espírita, né, dos espíritos. Né? Então, tem os espíritos imperfeitos, os espíritos medianos e os espíritos puros, são aqueles são que chegaram na perfeição, né, máxima. Né? Então, se a gente for analisar a escala dos mundos com os dos espíritos, realmente a gente vê que tem alguma coisa a ver
com outra, né? Então, ele fez isso aí de forma bem didática, para que fosse compreendido, mas não é uma questão que seja absoluta. É uma questão que a gente tem que ter um entendimento que isso aí é uma coisa relativa. Tá? Vamos passando. E ele trouxe para nós aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui a categoria, né? É só para conhecimento, a categoria dos mundos, né? Então, nos mundos primitivos é onde se verifica aí as primeiras encarnações da alma humana, né? Onde há muito instinto, né? A questão da luta para a sobrevivência e esses espíritos ainda estão muito ligados à matéria. Já no mundo de provas e expiações, que é o nosso, aqui ainda impera o mal, né? O mal ainda domina nesse planeta, existe muita a questão do egoísmo, do ódio, da vaidade, que ainda impera aqui nesse planeta, né? E dos mundos mais à frente, os mundos de regeneração, é que todo mundo, né? Todos nós aqui nesse planeta quer passar para lá, né? São onde as almas que ainda têm que expiar, mas adquirem novas forças, repousando. Lá o bem já é uma coisa mais notória do que aqui, então as pessoas se preocupam mais em fazer o bem, já têm um entendimento maior de Deus, das leis de Deus. E nos mundos felizes são os mundos que aí o bem impera, né, sobre o mal, né, domina sobre o mal. E por fim, né, o mundo celeste ou divino, né, onde os espíritos são purificados, os espíritos puros, onde o bem reina, né? Então lá é tudo bem, não tem maldade, não tem ódio, não tem nada dessas coisas de cobiça, a gente vai ver daqui a pouco. Então a escala do mundo seria essa aqui, né? Então aqui a gente se localiza aí. Quando o Kardec fez essas escalas, não quer dizer que isso aqui seja uma coisa assim, aqui é um mundo de provas e expiações, só tem espírito aqui provando e expiando. Não, pessoal, ele quer dizer o quê? Onde há maior concentração de espírito provando e expiando são nesses mundos. É por isso que são de provas e expiações. Existem espíritos superiores que vêm aqui nos orientar, tal, depois vão seguir o caminho, mas eles vão aqui para nos ajudar, como também existe aqueles que estão chegando de outros mundos primitivos, que ainda traz dentro de si ainda muito materialismo, muita raiva, muito egoísmo, muito ódio, que ainda convivem entre a gente. E a gente percebe isso aqui. Mas na grande maioria, a grande concentração, foi isso que ele colocou, é de espíritos que ainda estão passando por provas e expiações, né? Então, é uma forma didática. O que caracteriza esses mundos todos é o quê? É a questão moral, é a moralidade. É quanto mais os espíritos estão inteirados com as leis de Deus ou afastados dela. Tá? Nos mundos inferiores, né? O que é que existe nesses mundos inferiores, né? As questões de moralidade. Os instintos, os homens são mais rudimentares, reinam mais as paixões, a existência total da matéria, né? Quase nula a vida moral, porque é tudo eu, né? O ego, o egoísmo, né? O orgulho, né? É para mim, sou eu sou o centro de tudo, o que importa, tudo que eu que faço é que é importante, é tudo assim, né? É a lei da força bruta que rege lá, né? Sem delicadezas, benevolência, isso aí é coisa que não existe, né? Não tem esse tipo de sentimento. Dedicam-se à conquista do alimento, são carentes às indústrias, aí vai, né? A forma humana é mais sem beleza. Até na forma humana a gente já melhorou, já saímos de lá e estamos aqui, então estamos um pouco melhores, né? Os habitantes são como crianças que estão a crescer. Realmente, esses habitantes que frequentam esses mundos, né, que estão nesse mundo, são, vamos dizer assim, são crianças, né? O estado dele, eles indivíduos na condição de crianças espirituais. Eles têm ainda dificuldade, né, de entender as leis de Deus. Eles ainda estão, né, naquele primórdio, né, engatilhando para ainda aprender o que é ser bom, o que é fazer o bem, né? Então, para eles, esse tipo de experiência é normal para aquele momento que eles estão passando. A gente já passou por isso e evoluímos, porque a gente mudou as nossas atitudes e chegamos num mundo melhor. E estamos tentando mudar para chegar no outro mundo melhor. Os espíritos falam que quando a gente está do outro lado, a gente consegue entrever ainda aqueles mundos mais adiantados que os nossos,
E a gente traz com nós essas imagens e vem para cá com aquela vontade de a gente poder evoluir o máximo possível para ir logo para esses mundos, para deixar de sofrer, para deixar de ficar aqui passando por tantas dificuldades que esse mundo tem aqui para as almas que frequentam ele, né? Essa escola de almas em prova e expiação, né? Então, vamos lá. Eu gostei, eu coloquei aqui também uma coisa que não está no assunto, mas eu acho interessante, né? São os mundos transitórios, pessoal, né? Os mundos transitórios, né? Vou passar para eles, são esses mundos que conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Espírito errante são os espíritos que, quando desencarnam, eles ficam do outro lado do mundo espiritual, esperando uma nova encarnação, né? Obviamente, eles vão para onde eles estão ligados, para as zonas espirituais onde estão ligados. Tá? Se eles estão muito envolvidos com ódio, rancor, então eles vão para essas zonas. Então, é bom deixar claro que, às vezes, as pessoas falam, eu vou para um umbral, não vou para um umbral. Pessoal, a gente já está no umbral. A Terra é considerado um umbral médio, vamos falar assim, né? É a crosta terrestre que está aqui. Tem os espíritos que frequentam aqui. Entendeu? Então, aqueles espíritos que não são bastante mal para estar lá nesses mundos inferiores, que o próprio André Luiz traz nas obras do Chico, né? Libertação, o Mensageiro da Luz, tem lá as zonas abismais, tem lá as trevas, né? Aí vem um umbral grosso. Então, a gente está no umbral, não precisa se preocupar em querer não, que a gente já está nele. Tá? A gente tem que buscar se melhorar. Entendeu? Então, esses espíritos, quando estão do outro lado, eles ficam aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, e por isso chama espírito errante, né? E esse tempo que eles ficam aí se chama erraticidade, tá? Então, são lá, esses seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície é muito estéril, tá? Esses mundos transitórios são mundos que a doutrina fala que são mundos que eles recebem esses espíritos, eles ficam lá nessa fase errante, e lá eles aprendem, eles evoluem, eles estudam. Então, existe também essa questão. São mundos ainda que ainda não conseguem habitar um ser humano ou um organismo vivo, porque as condições são inóspitas. A Terra já foi assim um dia. Então, esses mundos servem para isso, para eles começarem a tentar ganhar força, estudar, começar a se melhorar para uma próxima encarnação. Então, esses mundos transitórios aí que os espíritos colocam para nisso. São habitações temporárias, né? E posições intermediárias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. E nesses mundos, os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-lo a fim de irem para onde deve ir, no caso, né, uma nova encarnação, né? Existe todo um planejamento reencarnatório e tudo. E durante a estada nessas localidades, os espíritos progridem, tá? Porque eles vão para esses mundos com o objetivo de se instruírem, né? Aqui já está falando. E lá eles conseguem essas instruções, mas eles só conseguem evoluir de verdade quando tem que vir para cá, né, nessa escola, nas escolas, né, nesses mundos, para poder mostrar se realmente aprendeu aquilo que lá eles estudaram, vamos falar assim. Quanto tempo tem aí, Fábio? Passou já? Passou um pouquinho, se puder dar uma aceleradinha. É que Vamos nós lá. começamos depois, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Então, nesses mundos, existe esses mundos transitórios, existem os mundos berços, mundos de experiência, universidades, templos, óbitos. Todos esses mundos aí são transitórios. E a gente, quando desencarna, possivelmente a gente vai para um deles, buscar novas experiências para na próxima encarnação a gente se melhorar um pouco mais, tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. A gente já está encerrando também. E aqui nos mundos superiores, o que é que impera no mundos superiores, né? A gente fala de mundos superiores. Lá, as pessoas vivem eticamente, são responsáveis umas pelas outras. O amor é instantâneo, a autoridade merece respeito. As pessoas respeitam umas às outras. Os sentimentos são delicados e elevados e da natureza humana se acham engrandecidos e purificados, né? Não existe ódio, inveja, cobiça. Existem os laços de amor e fraternidade que prendem uns aos outros. Fortes ajudam os fracos. Que maravilha, né? Buscam estudar com ardor para se tornarem espíritos puros. Seus corpos são mais sutis, né? A infância é quase nula.
Então, pessoal, a gente pergunta qual a qualidade de espírito que somos, né, pessoal? Então, a gente observando tudo isso aí, e a gente busca, puxa vida, né? Os espíritos trazem tudo isso para a gente, tem tanta coisa no universo que a gente não entende, né? E a gente, às vezes, fica aqui preso em picuinhas, em besteira, né? Existe uma coisa muito maior, né? E a gente, às vezes, não consegue perceber esse tipo de coisa, né? Quer ver uma questão para terminar? Uma questão simples, né? Quando você vai na rua aqui, você vê lá a rua toda suja, com papel no chão, balas, papel de bala, você vai e outras coisas mais no meio da rua, sujeira, né? Esse é um ambiente, né? Existe outro ambiente que a gente frequenta lá, o shopping center, né? Esses ambientes comerciais. Aí você entra lá, tá tudo bonitinho, tudo limpinho, cheirosinho, tal, tal. Agora, os indivíduos que frequentam a rua, né, aquele ambiente imundo e frequentam o shopping são os mesmos, mas qual é a diferença? Por que no shopping eles não fazem essa sujeira, eles não jogam a balinha, um papel de balinha no chão, uma garrafinha PET lá? Por quê? A diferença é que lá no shopping as pessoas ou vão falar ou vão olhar com um olhar de reprovação para eles, né? Eles, apesar de ter essa vontade, esse instinto, eles vão ficar reprimidos porque ninguém fez, então ele não vai ser o primeiro a fazer. E quando a gente chega nos mundos superiores, é a mesma coisa. A gente vai trazer alguns resquícios de outros mundos, mas quando a maioria não faz, e o olhar de reprovação, você acaba não fazendo essas coisas e acaba buscando burilar esse sentimento que ainda existe um pouco em você para poder se ajuntar com esses outros espíritos que trabalham sempre para o bem e para as coisas melhores. E a gente pergunta aí, que qualidade de espírito nós somos, né? A gente olha um para o outro, que eu sou, né? Olha para si e veja, será que eu estou buscando esse melhoramento? Porque a gente só vai passar para outros mundos quando a gente fazer essa transformação moral dentro de nós. Enquanto não fizer isso, enquanto a gente não estiver longe e afastado das leis de Deus, desses ensinamentos que o Cristo deixou para nós como roteiro para a gente, né, seguir para outros mundos, e a gente ainda fica patinando, né? Aí vai ser complicado, né? A questão é, a vontade é nossa, o livre-arbítrio é nosso, né? Deus não impede, vai de cada um. Então, se você está achando ruim, está no mundo de prova e expiação, onde tem inveja, tem dor, você não consegue perdoar uma pessoa que fez aquilo, eu perdoo, mas não quero ver mais, tal. Então, você vai sempre voltar para tentar fazer isso aqui, que lá em cima, não, lá em cima você falou, eu vou aprender a perdoar, vou voltar, tal, mas aí quando chega aqui, aí você, não consigo perdoar, aí vai ter que voltar. Pô, se você não é perdoar, vai ter que voltar de novo. Ou seja, a gente fica enxugando gelo aqui sempre, né? Até quando, né? Até quando a gente vai querer sair desse rame-rame, como fala, né? E querer se mudar e se transformar, né? O que a doutrina espírita traz para a gente é isso, hein? Ela nos convida a essa renovação, essa transformação espiritual, né? Se cada um começar a trabalhar isso em si, né? A gente consegue mudar o nosso mundo interior para ser um mundo superior. E quando a gente muda esse mundo interior, o mundo exterior também vai mudar, com certeza. Depende de cada um. Tá bom, Fábio? É isso aí. Muito bem, Ronaldo, muito obrigado. Tá, só fazer um complemento, já que você finalizou ali falando do perdão, né, como é difícil perdoar e que a gente precisa perdoar, mas também para muita gente é difícil pedir perdão, né? Uhum. Tem também essa dificuldade de mão dupla, né, de perdoar e de pedir perdão, né, humildemente e comentar. Mas vamos dando sequência então, pessoal. A gente vai fazer agora as vibrações com a Luciana. Tá bom, Luciana? Pode seguir adiante, por favor. Então, neste momento, nós vamos, mais uma vez, colocando em nossas telas mentais a figura do nosso Mestre Jesus e juntos, com pensamentos positivos, salutares, de muita luz, vamos levando as nossas vibrações até os hospitais. Podemos trazer para o nosso pensamento algum hospital que conhecemos, imaginando que luzes, companheiros da espiritualidade, enfermeiros, médicos, possam envolver a todos os pacientes, que cada um deles possa experimentar alívio às dores,
o repouso como dádiva, que todos os funcionários responsáveis por este local também recebam o nosso carinho em forma de fortalecimento, fazendo com que essa passagem tão desafiadora seja mais tolerável, seja mais amena. Vamos também vibrando por todo aquele que passa por desafios do corpo físico e estejam em seus próprios lares, muitas vezes nas ruas, sem um amparo, que as equipes amigas possam visitar essas criaturas e que cada uma delas receba a nossa vibração como alívio às suas dores. Vamos vibrando por todas as famílias que neste momento tão delicado da nossa vida possamos olhar para todos aqueles que estejam em nosso lar e que esse movimento seja feito por todos os seres humanos, que possamos aprender a lidar com mais carinho, com mais respeito, com aqueles que estão perto de nós, que as nossas vibrações envolvam todas as famílias. E agora vamos reservar um momento para levar o nosso pensamento, o nosso desejo de melhora a alguém que conheçamos e que saibamos estar necessitado dessas vibrações. Que essa criatura possa receber o nosso abraço espiritual, que possa sentir alívio às suas aflições e possa restabelecer em seu coração a paz e a esperança. Para finalizar, vamos vibrar pelo nosso centro, João Batista, essa casa de amor, que os espíritos amigos protejam-na com muita luz, pois ela nos acolhe e nos dá esperança. Que Jesus a proteja e também a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Luciana. Que assim seja, que a gente possa fazer essa luz brilhar dentro de nós e também no nosso final de semana para os nossos amigos e familiares, que a gente possa espalhar um pouquinho desse bem para todos, né? Silvano, agora digo para fazer a prece final, por favor, fique à vontade. Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos mais uma vez através da tecnologia e pudemos receber orientações tão importantes para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, meu Deus, nosso Deus, muito obrigado, Jesus. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Passamos um pouquinho do tempo hoje. Então, eu gostaria de ser bem breve, desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Desculpe pelos problemas técnicos aqui. Faz parte. Seguir em paz aí e nos vemos Toninho, na próxima sexta. Um grande até abraço. a próxima a todos. Tchau para todo Tchau, mundo. gente. Bom final de semana. Para vocês Um abraço. também. Tchau. Bom trabalho para o pessoal do centro. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Mais de perto para poder enxergar. Tchau.